Quinta-feira da libertação na IPTM de Madureira e a família, o casal Hernani e Ana Lúcia conosco. O pastor Leonardo Salles começa a revelar, junto com os pastores da IPTM, na vida principalmente uma mulher que está com a blusa do Brasil, mas que a missão, o propósito de Deus não é no Brasil. E a revelação foi entregue até vocês. Eles são cristãos e estão aqui hoje com a bênção, vieram visitar do pastor da sua igreja. Como é que foi esse processo? Comunicou o pastor, pediu para vir e veio visitar a gente? Hoje de manhã, eu sou funcionário da igreja, eu trabalho na igreja, né? E fui de manhã ao médico, depois do médico vim a fazer as tarefas da igreja e quando deu as 15 horas eu comuniquei ao meu pastor, o pastor Felipe. Eu fui convidado pelo filho de um amigo meu, Caio, para ir numa igreja aqui na Intendente Magalhães. Aí ele perguntou qual a igreja. Aí eu falei que era ITPM, né? E ele falou, não, pode ir lá, eu conheço o pastor de lá, é sério, pode ir. Ele concedeu a minha vinda aqui, minha e de minha esposa, né? E nós chegamos até aqui, assim, por volta das 17 horas e ficamos aqui aguardando, louvamos ao Senhor e o que o pastor falou na revelação, agora no final de abril, início de maio, eu tive um infarto fazendo compras para a igreja, dei entrada no hospital com a pressão 28/14, na tarde, foi por volta de umas 10 e pouco da manhã. De tarde, o médico chegou na minha cama, assim, conversando comigo. Falou assim, olha, seu Hernani, o seu coração é muito forte. Aí eu falei, não, meu coração não é forte, forte é meu Deus. Aí ele falou assim, poxa, eu já perdi vários pacientes com 25 de pressão. Você estava com 28/14 e sentado na cama, conversando com as enfermeiras. Aí eu falei assim, oh meu Deus, muito obrigado. E falei para o médico, falei assim, olha, eu tenho certeza que neste momento que o senhor está falando comigo, muitas pessoas estão orando também pelo senhor, pelas enfermeiras. Aí ele falou assim para mim, eu estou precisando muito. Eu falei, então o senhor receba, porque a minha bênção eu recebi. Né? E foi o comentário meu e do médico, sozinho na cama, lá no leito, né? E foi isso, porque a minha pressão estava 28/14. Ou seja, a gente, né, fala de números, mas é algo muito absurdo, muito forte, muito grave, muito sério, né? O senhor Leonardo Salles... Hoje recebi a cura, eu creio. Minha cabeça parecia que estava pegando fogo, descia por aqui até meus pés, pegando fogo mesmo, muito quente. E aí ele me perguntou, o que você está sentindo? Eu falei, estou sentindo meu corpo muito quente, e eu creio que era o Senhor me curando. A gente vê nas imagens que ele é batizado pelo Espírito Santo junto com a sua esposa e a revelação faz exatamente sobre isso, né? A quebra de maldição, né, da sua família, pessoas que já vieram, né, de pressão alta, infarto. Deus disse hoje que com o Senhor não vai acontecer. Como é que sai daqui hoje o coração depois do que aconteceu? Eu saio daqui dando glória a Deus, né? Eu estou muito feliz, né? Eu passo muito em frente aqui à igreja, a primeira vez que eu entrei, sinceridade, ninguém falou o meu nome. Na hora que ele mandou olhar na mão dele, eu não via nada escrito. E quando ele falou meu nome, eu tomei um choque dentro de mim. Eu falei, meu Deus, é o Senhor que está usando esse pastor para falar comigo. Dona Ana, além do pastor Leonardo Salles, outros pastores do Ministério IPTM também falaram ao seu coração, profetizaram a sua vida. Revelação, Brasil, outros países, missões, o que está acontecendo nessa área ministerial na sua vida? Então, isso arde mesmo no nosso coração. E a gente sabe que foi Deus purinho na terra que falou com a gente. E eu fui impactada e o Senhor me tomou e eu não consegui ficar em pé. E foi tremendo, tremendo. É um chamado, vocês têm orado por isso? Sim. A gente até, de uma certa forma, a gente tenta fugir um pouco, né? Mas a gente sabe que quando Deus fala, Ele cumpre. E eu creio. O casal vindo para cá hoje, vocês fizeram prova de Deus? Vieram para pedir, para sair daqui com uma resposta específica? Alguma oração específica na noite de hoje?
Assim, na verdade, a gente veio para adorar o Senhor, que isso arde no nosso coração. A gente ama adorar e louvar o nome do Senhor. A gente nem imaginava de vir alguma revelação, até porque a gente não busca isso. A gente estava conversando lá fora antes de começar o culto, e eu até falei, a gente vai sentar lá na frente, mas tomara que o pastor não venha falar com a gente, que a gente fica meio, né? Mas eu louvo a Deus por essa igreja. E agradeço muito a vida do Caio por ter nos convidado a vir aqui hoje, porque a gente sentiu Deus realmente falando conosco. Foi lindo, foi poderoso demais ver uma família, né, numa quinta-feira profética, com a bênção do seu pastor, da sua igreja. Como é que vai seguir agora, depois dessa resposta de Deus? Mais firme, mais oração, mais fé? Sim, com certeza. Inclusive, procurar tirar o passaporte. Homens de Deus, pais de família, que não conhecem Jesus, não frequentam uma igreja, não acreditam no Ministério PTM. Só deixa um convite? Eu deixo um convite, sim. É uma igreja séria, um pastor sério, conhecido não somente aqui no Brasil, como fora, né? E quando eu citei o nome desse pastor, né, pastor Leonardo, falei para o meu pastor, aí o pastor Felipe falou, pode ir lá que ele é um pastor sério, eu conheço ele. Então, eu convido, sim, homens e mulheres que estão precisando de vir numa igreja séria, ouvir uma palavra verdadeira, a igreja aqui de Madureira. Mulheres, esposas, mães, não frequentam uma igreja, não conhecem Jesus, a senhora deixa aí um convite? Com certeza, com certeza. Convite para vir à igreja, para estar com Jesus. Qual é o convite que a senhora deixa para as mulheres, para a sua geração? Então, venham mulheres, porque o Senhor vai falar ao coração de vocês. E venham como nós chegamos aqui, né, disposto a adorar, a louvar o nome do Senhor. E quando Ele tem algo preparado, algum propósito, ele se revela. Ele usa o servo dele. Eu creio muito em profeta. Eu sei que Deus tem usado os seus profetas. Amém. Sintam-se muito amados por esse ministério, levando a cura, a bênção para vocês e voltem sempre amados por esse ministério. Amém. Obrigada. Venha para o IPTM aqui de Madureira, que é uma igreja verdadeira.